Olá pessoal, meu nome é Jefferson, eu sou orientando de doutorado do professor Alfeu. Eu vim apresentar para vocês aqui um tutorial que a gente vai simular um conversor de corrente alternada para contínua conectado à rede elétrica. Tá? Esse tutorial é dividido em duas partes. Na primeira parte, que é essa, nós vamos apresentar o funcionamento desse conversor e nós vamos focar na simulação dele na situação off-grid, né? Que é a situação onde ele está alimentando uma carga trifásica em corrente alternada, porém não está conectado na rede elétrica. E na segunda parte, nós vamos apresentar o funcionamento desse conversor conectado na rede elétrica, tá? Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é para que serve um conversor AC/DC. Imagina que nós temos uma fazenda de geração eólica e solar, uma fazenda de geração híbrida de energia renovável, e cada um desses módulos, cada um desses geradores, ele possui o seu próprio conversor, né? E ele converte a energia gerada por cada um desses módulos, por cada uma dessas fontes de energia, em um nível adequado para alimentar um mesmo barramento de corrente contínua. Então, esse barramento de corrente contínua aqui concentra essa energia em corrente contínua, que é a entrada para o nosso conversor AC/DC. E qual é a função dele? É converter essa corrente contínua em corrente alternada trifásica com um nível de tensão de tal forma que você consiga injetar a corrente que está sendo gerada na fazenda de energia renovável na rede elétrica. E vice-versa, esse conversor ele também pode trazer potência da rede elétrica para o barramento de corrente contínua, se ele for um conversor bidirecional, né? Ele trabalhar com os dois fluxos de potência. E eu destaco que é assim que funciona as estações de carregamento de carro elétrico hoje em dia, né? Você trabalha com conversores bidirecionais. Então, como é aquela caixa preta que eu acabei de mostrar para vocês, que é o conversor AC/DC? Então, nós temos um conversor que, na verdade, é um conversor chaveado, né? Ele apresenta 6 chaves. E aqui nessa ilustração, nós temos o barramento de corrente contínua representado por uma fonte de tensão e um capacitor para manter a tensão no barramento. O conversor em si é esse conjunto aqui com 6 chaves, 2 chaves para representar, para construir cada braço, né? São 3 braços ou 3 fases do conversor. Nós temos também que cada uma dessas chaves é um componente IGBT com um diodo de retorno, e esses componentes eles são largamente utilizados em conversores de potência de baixa e de média potência, porque nós temos um equilíbrio muito bom entre a frequência de chaveamento e a potência que esses componentes suportam. Além disso, nós temos aqui internamente o conversor um filtro passivo, né? Eu destaquei nessa figura um filtro LCL, que usa um indutor, um capacitor e um segundo indutor, para atenuar as componentes harmônicas que são geradas naturalmente, de forma inevitável, pelo chaveamento do conversor. O conversor ele produz formas de onda quadrada que apresentam essas componentes harmônicas. E o filtro passivo tende a atenuar essas componentes de tal forma que na saída dele nós temos uma corrente elétrica com componentes harmônicas menores do que na entrada desse filtro passivo, né, ou na saída do nosso conversor AC/DC. Aqui nessa ilustração nós estamos representando a rede elétrica por essas 3 fontes de tensão, né, rede elétrica, um ponto de conexão com a rede trifásica, tá? E aqui um ponto de referência, um ponto de neutro, um ponto para a gente medir as tensões que nós estamos simulando nesse conversor. E como é que funciona esse conversor chaveado de 2 níveis? Tá? Esse conversor ele funciona como se fosse uma fonte de tensão trifásica. Por isso essa sigla em inglês, VSC, que significa conversor fonte de tensão. E os 2 níveis? Os 2 níveis eles nascem da estrutura do braço do conversor. Esse braço aqui, por exemplo, o braço A do conversor, ele tem 2 chaves apenas, né? E são essas 2 chaves que determinam a tensão elétrica na fase A, que é esse ponto aqui no centro das 2 chaves. Tá? Então, se a gente medir a tensão nesse ponto, né, no centro das 2 chaves, o que nós vamos ter na saída do conversor? Apenas 2 níveis de tensão. É por isso que ele é um VSC de 2 níveis. Tá?
Então, por que, que ele tem apenas dois níveis? Essas chaves, elas são chaves de liga e desliga apenas. Então, além disso, elas operam de forma oposta. Se a primeira chave do braço está ligada, a segunda tem que estar desligada necessariamente, para impedir que ocorra aqui um curto-circuito no barramento de corrente contínua, o que seria trágico para o funcionamento do conversor, né? Então é terminantemente proibido esse tipo de operação. Então, existem só duas possibilidades. Ou a chave 1 está ligada e a chave 2 está desligada, né, que nós vamos representar por esse estado SA, que é o estado do braço A do conversor. Ou a chave 1 está desligada e a 2 está ligada, ou o contrário. Né, nós temos S1 ligado e S2 desligado. Nós vamos representar esses dois estados por um valor binário, 0 e 1. Cada valor desse binário, né, o estado, corresponde a um nível de tensão. São dois níveis apenas. Tá? Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, a sequência de estados das chaves apenas para o braço A. Vamos olhar apenas o braço A. Nós vamos medir essa tensão aqui em relação à fonte de corrente contínua. Tá? É um ponto de tensão aqui flutuante, não é um ponto de tensão em relação à rede elétrica em si, e sim em relação à fonte de corrente contínua. Imagina que nós chaveemos o conversor nessa sequência, no braço A. 1, 0, 1, 0. O que nós vamos ver na saída nesse terminal A em relação à fonte de corrente contínua? Nós vamos ver essa sequência. Se SA é igual a 1, nós vamos ver mais VCC. Se SA é igual a 0, nós vamos ver menos VCC, mais VCC, menos VCC, ou seja, apenas dois níveis, mais VCC e menos VCC, em relação à fonte de corrente contínua, e por isso nós temos um VSC de dois níveis apenas. Note que a forma de onda gerada é uma onda quadrada, então, naturalmente, uma onda quadrada tem a componente harmônica fundamental de 60 Hz para você permitir a conexão e a sincronização com a rede elétrica, porém você tem outras componentes harmônicas indesejadas que a gente precisa atenuar na operação desse conversor. Então, se eu estender essa análise para os outros braços, os braços A, B e C juntos, eles formam um conjunto de, no máximo, 8 situações em que essas chaves podem operar. Tá? Exceto pela situação ou pelo estado 000 e 111, onde nós temos o mesmo nível de tensão, a combinação dos estados dos três braços do conversor pode gerar até 7 valores de tensão trifásica na saída do nosso conversor. Então, nós temos aqui, por exemplo, na fase A, nós temos uma medida em relação ao sistema agora, e não em relação ao ponto flutuante do conversor. Tá? Então, em relação ao sistema, nós podemos gerar 7 valores de tensão alternada trifásica e separadas de 120 graus em relação uma da outra, né? Que é um sistema trifásico equilibrado. Para ilustrar a construção de uma forma de onda trifásica na saída do conversor, eu estou mostrando aqui a sequência de posições das chaves no braço A, B e C, né? E aqui você nota a tensão na fase A em relação ao ponto comum do sistema, né? A rede de distribuição. Nós temos aqui uma corrente alternada, é claro que ela tem um formato de onda quadrada, mas o que importa é que a harmônica fundamental, né, em 60 Hz, ela seja uma corrente alternada senoidal. E aqui você nota a tensão na fase B também tem essa forma de onda, na fase C também. Agora, o mais importante aqui, pessoal, é o seguinte, que cada uma dessas tensões elas estão defasadas de 120 graus de cada uma. Então, você nota aqui que, por exemplo, eu estou dividindo aqui meio período, né, 180 graus, em três intervalos de 60 graus, mais ou menos. Então, imagina que nessa situação aqui, o pico da fase A, né, o valor máximo da fase A, começa aqui em 60 graus. E quando é que começa o pico da fase B? 60, 120 graus depois. Tá? Então, nós temos defasamento de 120 graus. Em relação à fase C, nós temos 60, 120 graus também. Então, essas três tensões, elas estão defasadas de 120 graus uma das outras,
Tá? Então, nós temos um sistema trifásico equilibrado aí na saída do nosso conversor. Tá bom? Então, se eu quisesse gerar, por exemplo, esse primeiro estado aqui, esse primeiro nível, eu teria que chavear no conversor, no braço A, B e C, os estados 1, 0 e 1, porque na fase A eu geraria 1/3 da tensão do barramento de corrente contínua, eu geraria na fase B menos 2/3, na fase C 1/3. Na sequência, para gerar o pico na fase A, eu teria que chavear 1, 0 e 0, gerando 2/3 na fase A, menos 1/3 na fase B e menos 1/3 na fase C. E assim sucessivamente até eu reconstruir, né, esse formato de saída de tensão trifásica. Tá? Mas nem sempre a saída do nosso conversor é uma repetição desse exato formato de onda. Porque na operação real do conversor, nós precisamos, às vezes, alterar, chavear a tensão do conversor para forçar um comportamento que nós queremos. Como, por exemplo, se eu quiser que a corrente siga um determinado perfil ou quiser mudar a potência injetada, eu preciso criar defasamentos nas tensões na saída do conversor. Então, por isso, às vezes, a forma de onda ela não é perfeitamente simétrica a cada instante de tempo. Por curiosidade, essa forma de onda ela foi gerada com um chaveamento de 10 Hz. Porém, chaveamentos realísticos são 1000 vezes até 2000 vezes maiores que isso. Né? 10 kHz, 20 kHz. Na nossa simulação, por exemplo, nós vamos utilizar 1000 vezes esse valor. E como é que você controla a tensão na saída desse conversor? Para ilustrar isso de uma forma muito prática, nós vamos mostrar aqui a situação do conversor conectado a uma carga elétrica trifásica equilibrada off-grid, ou seja, sem a conexão com a rede. Tá? Então, como é que a gente vai gerar os estados? Como é que a gente vai saber qual é os estados que a gente tem que colocar? Na verdade, a gente faz isso de forma automática por um sistema de controle em malha fechada. Então, nós temos aqui um sistema de controle por histerese, tá? Que eu vou já explicar o que esse bloquinho faz aqui, que esse é o controlador por histerese, que gera os estados de chaveamento de cada braço do conversor, da fase A, B e C. Então, nessa situação aqui, nós vamos gerar virtualmente uma corrente alternada trifásica que eu quero que circule na minha carga elétrica. Tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui a fase A, vou gerar uma corrente alternada senoidal de 60 Hz, tá? Que ela está defasada de 120 graus da fase B, 120 graus da fase C. Em relação à fase A, eu comparo a minha referência trifásica senoidal de 60 Hz com o valor instantâneo de corrente que eu estou injetando na fase A. Se esses dois valores comparados vão gerar um sinal de erro. Se o erro for positivo, significa que a corrente medida na fase A ela é menor do que a referência. Então, o meu controlador de histerese vai gerar um sinal de chaveamento no estado 1 para a fase A. Que isso significa que ele vai gerar uma tensão maior para a fase A. Tensão maior aumenta a corrente até que o valor instantâneo, por exemplo, da corrente na fase A, seja maior que a referência. Aí o sinal de erro já vai ser negativo, o estado muda de 1 para 0, gerando uma tensão menor, diminuindo a corrente. Essa é a dinâmica de operação do conversor para uma chave. Eu repito essas operações para as outras chaves, e aí eu vou gerar uma combinação de acordo com o valor instantâneo, né, que eu estou medindo nas correntes de cada fase. Então, é uma malha de controle fechada para cada uma das fases. Tá bom? O esquema resumido desse sistema off-grid é o conversor, né, o barramento de corrente contínua, o conversor VSC. Aqui eu meço, ou melhor, eu uso sensores de corrente para medir a corrente trifásica, tá, na saída do conversor ou na entrada da carga, comparo com uma referência virtualmente gerada de corrente trifásica alternada, 60 Hz. Esse sinal de erro é utilizado por um controlador de histerese para gerar o chaveamento, estado 1 ou estado 0, para cada uma das chaves do nosso conversor. Né? São 6 sinais de disparos que eu aplico no conversor
e assim eu gero uma saída, coleto a resposta e vou realimentando o sistema e o controlador vai adequando os estados do conversor para tentar fazer com que a corrente elétrica siga a minha referência trifásica. É esperado que a saída do nosso sistema tenha uma dinâmica parecida com esse gráfico aqui. Nós temos aqui uma senoide perfeita, tá? Que é a nossa referência. Porém, a resposta é esse sinal mais distorcido. Tá? Por quê? Ele é gerado justamente pelo chaveamento de uma tensão maior ou de uma tensão menor em cada uma das fases do nosso conversor. E à medida que essa tensão maior ou tensão menor é aplicada na fase do conversor, nós temos uma resposta de corrente um pouco maior ou um pouco menor. Tá? Então, dependendo da velocidade de atuação desse chaveamento, nós podemos ter uma resposta um pouco melhor do que essa que nós mostramos aqui. Para ilustração, esse aqui é o sinal de tensão gerado pelo conversor, ou melhor, esse aqui é o sinal de tensão gerado pelo controlador de esterese no conversor, para que nós tenhamos essa resposta de corrente na saída do conversor. Tá? O mais importante aqui é você observar que o valor médio tende a seguir a referência de corrente trifásica. E as distorções, que são indesejadas, elas precisam ser atenuadas o máximo que o teu sistema permite. Né? Seja pela frequência ou pela velocidade de chaveamento do nosso conversor, ou seja, pelo emprego de um filtro que vai atenuar essas componentes harmônicas. Então, pessoal, o que nós vamos montar para simular o funcionamento desse sistema é um diagrama de blocos no Simulink. Tá? Eu vou destacar aqui 3 pontos desse diagrama de blocos, que são: o primeiro, nós já temos um conversor ACCC de 2 níveis em um bloco nativo do Simulink. Então, nós vamos precisar construir as 6 chaves. Né? Nós vamos utilizar um bloco que já tem essa função implementada internamente. 2, nós vamos precisar gerar virtualmente aqui 3 saídas senoidais com a mesma amplitude, né, um sistema equilibrado, defasados de 120 graus uma das outras, que aí sim nós vamos ter a nossa referência trifásica alternada equilibrada. Terceiro ponto, nós vamos precisar construir um controlador de esterese, que o diagrama de bloco funcional dele é o seguinte. Nós vamos pegar a fase A, a referência da fase A, melhor dizendo, nós vamos pegar a medida de corrente instantânea na fase A, comparar, aplicar aqui num controlador de esterese, e esse controlador de esterese, na verdade, é um bloquinho que chama relé dentro do Simulink. E daí eu inverto esse sinal do relé para gerar o chaveamento da fase 1, melhor, da chave 1 e da chave 2 do nosso braço A. Repito isso para o braço B e para o braço C para gerar os 6 sinais de chaveamento que eu preciso para atuar corretamente em cima do meu conversor. Voltando aqui um ponto importante, que nós temos a entrada de referência trifásica. Aqui nós temos a corrente medida na carga elétrica. Esses valores são utilizados para gerar o sinal, que é aplicado nesse terminal aqui, G do nosso bloquinho, que representa o conversor. A parte lógica é essa que eu ilustrei para você. A parte de potência do nosso conversor é uma fonte de corrente contínua. Aqui nós temos um capacitor com uma pequena resistência ali, que representa a resistência do barramento. Essa é a fonte de potência do nosso conversor, e a saída dele é uma corrente trifásica, A, B e C. Na saída eu coloquei um medidor, né, de tensão de corrente, alimentando a nossa carga trifásica RL, conectada a um ponto comum aqui de referência de tensão. Tá? Carga equilibrada. Então vamos lá montar o nosso diagrama de blocos do Simulink. Então, pessoal, já estou aqui com o meu diagrama de blocos pronto para ser montado, tá? A biblioteca do Simulink aberta aqui ao lado. E eu queria destacar para vocês quais são os blocos mais importantes que nós vamos precisar usar. O primeiro, e sem o qual o nosso sistema não vai funcionar, é o solver. Tá? O solver é o sistema, ou melhor,
o algoritmo que o Simulink vai utilizar para resolver o diagrama de blocos. Nós vamos utilizar esse aqui, o PowerGui. Agora vamos abrir aqui o PowerGui para configurá-lo. Nós vamos mudar aqui o solver para discreto e nós vamos aplicar aqui um tempo de amostragem TS. Vai ser definido externamente depois. Eu vou encontrar todos os blocos que eu vou precisar nessa biblioteca chamada Simscape Power System Specialized Technology. Dentro dessa biblioteca eu vou encontrar todos os blocos que eu preciso e eu vou pegar os principais aqui, que são uma fonte de tensão, vou pegar uma carga elétrica e vou pegar aqui o aterramento. São esses blocos os principais. E aqui eu vou adicionar a tensão no barramento de corrente contínua VCC, a nossa carga como RL, agora sim, pessoal, nós já temos as 3 cargas, né, a carga trifásica. Nós vamos conectar agora essa carga ao ponto de nêutron em comum. Nós precisamos agora de um medidor. Nós precisamos agora do conversor. E por último, na parte de potência, nós precisamos aqui de um capacitor com uma pequena resistência para representar uma imperfeição no barramento de corrente contínua. Eu vou colocar aqui 0,1 e uma capacitância externa C. Pronto, pessoal, a parte de potência da nossa simulação já está pronta. Nós precisamos agora fazer a parte funcional, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é gerar as referências de corrente alternada trifásica 60 Hz com defasamento de 120 graus entre elas. Tá aqui as 3 fases. O que eu vou fazer agora? Vou gerar a mesma amplitude para elas. Eu vou colocar aqui como valor I máximo. A configuração aqui, tão importante quanto, é colocar a frequência 2 vezes π vezes f. Fase 0 na fase A. Tempo de amostragem TS. Aqui é um ponto importante, pessoal, porque eu preciso colocar o defasamento de 120 graus, ou em radianos, 2π sobre 3. Mesma coisa eu vou fazer aqui para a fase C. Só que na fase C eu coloco menos 120 graus, ou menos 2π sobre 3. Pronto, está aqui a minha referência trifásica. Agora o que está faltando? Está faltando o controlador. Então o que eu preciso aqui dentro desse controlador? Eu preciso da corrente de referência e preciso da corrente instantânea nas fases A, B e C. Para gerar o que na saída? Para gerar o sinal de chaveamento do nosso conversor. Agora eu voltei aqui para conectar a posição das chaves. Conectar a referência de corrente e a medida de corrente. Ok, pessoal, vamos fazer alguns ajustes aqui, tá? Eu preciso fazer esse controlador funcionar, mas antes e mais importante aqui, eu preciso configurar a minha ponte ou meu conversor universal para o formato que eu quero, um conversor trifásico com 6 chaves, que usa chaves IGBT e diodos, tá? Então, aqui eu tenho o número de braços, né? Eu tenho 3 braços aqui, é isso que eu quero. Aqui o tipo de dispositivo eletrônico, vou selecionar IGBT com diodo e pronto, já está configurado. Agora nós vamos montar o nosso controlador de esterese da seguinte forma. Eu vou separar as referências de corrente A, B e C e vou montar o meu controlador de esterese para a fase A. Pronto, pessoal, já tenho aqui o meu controlador de esterese para a fase A.
E o funcionamento dele é muito simples, tá? Eu preciso de um somador para calcular a diferença ou sinal de erro entre a referência da fase A e o valor instantâneo. Preciso ali de um relé, que ele vai ser o nosso controlador de esterese, tá? A saída desse controlador de esterese já é o estado da chave S1, tá? Eu inverto o estado da chave S1. Existem várias formas de fazer isso, e a forma que eu estou utilizando é pegar o sinal da chave S1, inverter, né, multiplicar por menos 1, depois somar 1 de novo, porque aí eu tenho o valor inverso e ainda em sinais binários de 0 a 1, tá? Eu gero o valor oposto para a chave S2. Tá? Eu vou repetir esse processo para as fases B e C. Pronto, pessoal, já estou aqui montado com o controlador da fase A, da fase B e da fase C. Agora o que eu vou fazer é juntar os sinais de disparo das chaves 1, 2, 3 até 6 para eu ter um único sinal de disparo. Pronto, está montado o nosso controlador de esterese, que determina o estado de chaveamento de todas as chaves que eu preciso do conversor, comparando aí o sinal de erro, tá? Agora, a parte funcional desse relé é que é o mais importante, né? Sem o qual a gente não consegue gerar o chaveamento adequado. Então, nós vamos entrar aqui nas configurações desse relé e configurar para que esse relé ligue, né? Ele chaveie para o estado 1, tá aqui, switch on, e a saída on é estado 1, quando a corrente elétrica, ou melhor, o erro da corrente elétrica passar de um valor positivo de tolerância. Tá? A mesma coisa nós vamos fazer com o estado off. Tá? Nós vamos desligar o nosso controlador quando ele tiver com um valor abaixo de um valor negativo de tolerância. Ou seja, erro positivo, ele liga estado 1. Erro negativo, ele liga só que para o estado 0, né? Melhor, ele desliga para o estado 0. E é isso, eu vou fazer isso para todos os nossos relés. O nosso controlador de esterese já está funcional, tá? Repetindo, nós já temos as nossas referências trifásicas, senoidal, separadas de 120 graus uma das outras. Nós temos o nosso controlador de esterese funcional. Nós temos o nosso diagrama de bloco, que representa já o sistema de potência. E agora só falta os gráficos. Então, pessoal, qual o gráfico que eu vou montar aqui? Eu vou comparar a referência de corrente juntamente com a corrente da fase A, né, os dois valores. Eu vou pegar aqui também a tensão na fase A para mostrar para vocês a saída chaveada do nosso conversor. Tempo de simulação, 0,1 segundo é suficiente para a gente ver a simulação funcionando. E agora nós vamos configurar externamente os dados para a nossa simulação. Já estou aqui com os dados da nossa simulação. Tá? Nós vamos utilizar aqui os dados de tempo de amostragem, TS, né, que eu configurei nos nossos componentes. Eu vou colocar aqui como equivalente a 10 kHz, né, 1 sobre 10K. Frequência da rede, 60 Hz. Tensão RMS para cada fase, eu quero 110 volts. Resistência da carga, 10 ohm. Indutância da carga, 10 mH. Impedância da carga, aqui em 60 Hz, né? R mais J, 2πfL. Agora, essa configuração aqui ela é essencial. A tensão no barramento de corrente contínua, ela tem um valor mínimo para você garantir a estabilidade do funcionamento do conversor. Então, o mínimo valor que você precisa aplicar na tensão do conversor é raiz de 3 vezes a tensão de pico da fase. Né? Raiz de 3 vezes a tensão de pico da fase. Só que como a gente colocou aqui o valor RMS, né, eu preciso colocar aqui vezes raiz de 2, por isso que está aqui raiz de 6. Esse é o valor mínimo. Eu posso colocar um valor maior que esse? Pode, e até leva o conversor para uma região, uma margem de estabilidade maior do que esse limite não saturado e linear que eu estou aplicando aqui de raiz de 3 na tensão do conversor. A corrente máxima do conversor, então, é dada a tensão de fase pela impedância de fase, tá?
calcular aqui a corrente máxima. E a tolerância que eu configurei lá, o meu controlador de esterese, vai ser 0,1% desse valor máximo. Eu mostro aqui para vocês que a tolerância de corrente é 0, está na ordem de miliampere, né? 1,5 miliampere, em torno de 1,5 miliampere, enquanto que a corrente máxima esperada na saída de cada fase é aproximadamente 14,6 ampere. Faltou apenas a capacitância do barramento de corrente contínua, que eu estou colocando aqui de 1000 micro. Pronto, e agora nós já podemos simular. Pronto, colhendo aqui o resultado. Nós temos aqui, deixa eu destacar, nós temos aqui em amarelo, aqui em cima, a referência de corrente alternada em 60 Hz para a fase A. Em azul, nós temos a resposta do nosso sistema de controle em malha fechada. Em azul, a gente pode ver aqui, vou dar um zoom aqui. A gente pode ver que o nosso sistema respondeu bem. A curva em azul, ela está respondendo muito bem à referência de corrente trifásica. É óbvio que existe uma distorção na resposta do nosso sistema de controle, tá? Porém, como eu já falei, essa distorção ela gera componentes harmônicas e você pode verificar que o valor médio da nossa resposta tende a seguir essa referência senoidal, e é exatamente isso que nós queremos. Aqui embaixo, pessoal, eu destaco qual é o formato de onda, né, a forma de onda na fase A do nosso conversor que gerou essa resposta aqui, né, de corrente para o nosso conversor. Então você pode ver aqui que o nosso controlador ajusta, né, ele chaveia a tensão na fase A várias vezes, na verdade 10.000 vezes por segundo, para que seja possível a corrente do nosso conversor rastrear o mais próximo possível a nossa referência de corrente alternada. Voltando aqui para a nossa apresentação, nós montamos esse diagrama de bloco, a parte de potência e a parte funcional, tá? E nós obtivemos esse resultado aqui de corrente e obtivemos esse resultado aqui de tensão, destacado aqui embaixo. Tá? Eu repito que esse resultado ele é um resultado satisfatório, porque a resposta do nosso conversor gerou uma corrente alternada. Tá? E ela segue e rastreia muito bem a nossa referência. Por curiosidade, aqui nós temos em verde, aqui embaixo, o sinal de chaveamento da chave S1 do braço A do nosso conversor. Tá? Então você pode ver aqui como que o estado da chave muda várias vezes para forçar a resposta dinâmica da corrente a seguir a nossa referência senoidal. Tá? É interessante a gente comparar também as três correntes, né, para mostrar que, sem sombra de dúvida, que nós temos um sistema trifásico separado aí, ou defasado de 120 graus de uma para outra, né? Aqui as correntes na fase A, B e C, em sequência das cores azul, vermelho e verde. E aqui embaixo eu destaco também as tensões trifásicas, né? Porque por mais que você possa ver aqui um formato de onda quadrada, eles estão defasados em 120 graus uma da outra, tá? Vamos mais, é interessante a gente mapear o desempenho de forma quantitativa do nosso conversor. E para fazer isso nós utilizamos aqui a transformada de Fourier da resposta de corrente para calcular a distorção harmônica total, que é essa sigla em inglês aqui, THD, da corrente elétrica na saída da nossa carga. Né? Nós temos aqui a componente harmônica de 60 Hz, 13,65. A gente havia calculado que o valor máximo, né, seria em torno de 14,6 ampere, mas é valor máximo, não é valor da componente fundamental, tá bom? E as outras harmônicas, elas distorcem em formato senoidal perfeito em 5,09%, um pouquinho acima de 5%, que é o que limita a norma, né? Então, para melhorar esse desempenho, a gente precisaria fazer o quê? Primeiro ponto seria a gente aumentar um pouco a frequência de chaveamento do nosso conversor
para que ele tenha um tempo mais rápido de resposta e assim ele consiga corrigir de forma mais precisa as distorções da resposta de corrente em relação à referência sinoidal perfeita. Tá? Uma outra coisa interessante na resposta de tensão chaveada do nosso conversor é que a componente fundamental aqui tem 147 volts de amplitude, mais ou menos, o que daria um valor RMS, né, ou efetivo, de 104 volts, e a gente havia configurado para 110, que é um valor muito próximo, apenas por curiosidade. Tá bom? Então, pessoal, aqui a gente encerra a primeira parte do nosso tutorial. Tá? Esse foi o resultado da simulação do conversor ACCC na situação onde ele está alimentando uma carga trifásica off-grid, sem conexão com a rede. Tá bom? Vejo vocês na próxima e até mais.